Eu espero verdadeiramente que você tenha entendido que você é responsável por aqueles que estão do seu lado, e aqueles que estão do seu lado, que está em jogo a eternidade deles. Portanto, eu tenho que ter esses relacionamentos intencionais. Uma das coisas que a gente tem feito na nossa igreja é essa capacitação de discipulado, e é interessante como desperta no coração dos pais a necessidade de discipular os filhos. Você tem discipulado seu filho? Você tem sido aquele que é o responsável pela caminhada com Deus? Ou você tem delegado isso à igreja, à escola, à terapia, seja lá o que for? Biblicamente falando, nós somos os responsáveis pelos nossos filhos. E na caminhada e na jornada deles com Jesus, a responsabilidade é minha. Eu não tenho medo das escolas. Eu não tenho medo do marxismo cultural que entrou nas escolas. Eu sei que meu Deus é maior. Basta eu ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Portanto, a ameaça não está lá fora. A ameaça está aqui dentro de casa. Quando eu não discipulo meu filho. Estão entendendo? Porque a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, já dizia Bart Simpson, né? Ela é minha e eu coloco em quem eu quiser. Eu vou delegar ao movimento que está aí fora. Não. A responsabilidade é dos pais. E por que eu estou falando isso? Porque discipulado, ele faz parte. O relacionamento intencional e a centralidade da palavra. Eu vou ensinar a palavra aos meus filhos. É isso que vai garantir que eles caminhem no caminho certo. E é sobre a centralidade da palavra que eu quero trabalhar com vocês hoje um pouco. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo está escrevendo uma carta nos últimos dias da vida dele. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que é muito difícil ele sair daquela prisão de qualquer jeito. Então, ele resolve escrever uma carta, não a uma igreja, ele não resolve escrever uma carta a qualquer movimento, ele resolve escrever uma carta ao seu filho amado. Paulo foi até o fim da sua vida no discipulado de Timóteo, porque ele sabia que ele tinha essa responsabilidade sobre este jovem, que agora assumiria o lugar dele. Então é significativo você parar para pensar que Paulo não estava preocupado em fortalecer uma igreja. Paulo estava preocupado em fortalecer o seu filho amado. E Paulo não estava preocupado em garantir o seu nome, deixar o legado de ser famoso, de ganhar seguidores nas redes sociais e uma série de outras coisas. O que é que ele faz quando escreve a carta a Timóteo? A sua última carta, quando ele escreve e põe o ponto final, ele está ali encerrando as palavras dele que nós temos em mãos até hoje. Então é o último escrito de Paulo que foi preservado por Deus e importante para que chegasse até nós. Ele está escrevendo ao seu filho a respeito do Evangelho. Guarda o Evangelho, confia o Evangelho, permanece no Evangelho e prega o Evangelho. E aqui eu vou dar uma dica legal. 14:2 é o resumo da segunda carta de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, 14. Ele vai dizer, guarda. Não é isso que está aí? 2 Timóteo,
capítulo 1, verso 14. O que está escrito? Guarda, certo? 2 Timóteo, capítulo 2, 14, 2. O que ele vai dizer? Confia. Confia a outras pessoas, transmite isso a outras pessoas. Capítulo 3, verso 14, ele vai dizer, permanece. Capítulo 4, verso 2, ele vai falar, pregue. Esse é o esboço da carta de Timóteo. 12, 4, 12, 4. Prega, confia, permanece, guarda, confia, permanece e prega. Aqui a gente vai ver quando ele diz, procure-te apresentar, capítulo 2, verso 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Paulo, nas suas últimas palavras, está falando para o seu filho amado, Timóteo, procure se apresentar a Deus aprovado, como quem não tem do que se envergonhar. Primeiro movimento, que a sua vida seja coerente com a prática, com a tua teoria, porque ele vai dizer, procura te apresentar como quem não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essas duas coisas na Bíblia caminham juntos, sempre. Se você vive, você fala. Se você não vive, você não deve falar. Se você não vive a Cristo, não fale de Cristo, para que Cristo não seja envergonhado. Essa é a grande verdade. Agora, se você vive a Cristo, então que você fale de Cristo. Porque aquilo que você fala tem que estar vinculado, ligado, conectado, alinhado com aquilo que você vive. Então ele está dizendo, olha, procura te apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A expressão manejar corretamente significa, literalmente, cortar em linha reta. Hoje de manhã, eu nem sei quem são, mas eu vi duas senhoras conversando sobre, eu acho que tricô, crochê, alguma coisa, e uma ensinando a outra como é que se faz. Quem eram? Estavam aqui do lado. Ali, eu acho que tinha mais uma, e as duas, a irmã Mara, e estavam uma ensinando a outra como é que se fazia o ponto, como é que se corta em linha reta. Interessante isso, né? Que é engraçado você pegar uma criança e você faz um risco e fala, corta em linha reta, sai tudo. Eu até hoje eu faço isso, né? Mas ele está dizendo, olha, corta em linha reta. Ou seja, lidar com a palavra sem distorcer, sem desviar, sem fazer curvas nas interpretações das Escrituras. Ou seja, eu preciso dominar a Bíblia. Eu preciso dominar a Bíblia. Meus dois filhos estão estudando teologia num seminário em São Paulo. Mais novo, mais velho, eu sei que quer ser pastor e assim por diante, então faz sentido ele estar estudando mesmo. Mas o mais novo chegou para mim e falou assim, pai, eu quero estudar teologia. Eu fiquei assustado na hora, né? Assim, surpreso. E guardo isso no meu coração, porque começou a estudar teologia, eu não sei onde vai terminar isso, né? Mas ele falou, eu quero estudar teologia, porque a minha referência de teologia sempre foi você. E eu quero ser a referência dos meus filhos. Interessante, né? A preocupação dele é que ele quer ensinar o filho a cortar em linha reta. A cortar em linha reta.
Então, ele precisa aprofundar o estudo dele bíblico, para que ele não ensine coisas diferentes ou distintas aos filhos. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Qual é a importância da Bíblia no discipulado? Porque quando falamos de discipulado, precisamos lembrar que discipulado cristão não é apenas a convivência ou a amizade. Essas coisas elas são importantes, mas o discipulado bíblico sempre envolve a transmissão de vida e de verdade, que isso só acontece por intermédio da palavra de Deus. E essa verdade, ela é revelada nas Escrituras. Por isso, no discipulado cristão, a palavra de Deus precisa estar no centro. Precisa estar no centro. E eu tenho o costume de ensinar o povo da minha igreja de que se você vai fazer um discipulado, em geral a gente fala, deixa eu fazer um discipulado, eu pego um livro qualquer que eu li e que eu gostei e vou estudar esse livro com a pessoa. Eu falei, não, ensina a pessoa a ler a Bíblia. Ensina a pessoa a fazer a leitura correta da Bíblia. O pastor que me criou, ele me ensinou um método de leitura de Bíblia. Ele era mineiro e ele dizia assim, quando você vai ler a Bíblia, você tem que olhar para a Bíblia. Olhar é olhar. É que aqui, cara, vocês falam tudo tão diferente assim para mim, que às vezes eu fico, cara, o que estão falando? Aí eu procuro no Google Translator, né, o que eles quiseram dizer com isso. Mas o Ari era mineiro, falava, olha para a Bíblia. O que é olhar? Observar, interpretar e aplicar. O que este texto me faz ou me traz a partir da observação? Por exemplo, a carta de Timóteo, ela é uma carta, ela é diferente de Salmos, que é uma poesia. Como uma carta, ela tem um remetente e um destinatário. Quem é este remetente? Quem é este destinatário? Aonde estava este remetente quando escreve o que escreve? Paulo estava preso em Roma, debaixo do comando de Nero. Sabia que não sairia dali, que os seus últimos dias chegariam. Paulo já estava numa idade avançada, não estava com aquele sangue nos olhos de sair plantando igreja à torta e à direita. O negócio dele é que ele tinha entendido que agora o importante era investir em pessoas, e nos últimos momentos da vida dele, ele fortalece aquele que o substituiria. Então ele escreve para esse jovem, Timóteo, e Timóteo não era o exemplo maior de líder, era um sujeito tímido, fraco, que tinha um problema de estômago, e que Paulo tinha que trabalhar com esse sujeito. E qual era a preocupação de Paulo? Era o Evangelho. Por quê? Porque o grande inimigo do Evangelho são os falsos mestres. E estava cheio na igreja de falsos mestres. Na verdade, essa era a grande preocupação de Paulo, de Pedro, de João e de Judas, quando escreveram o Novo Testamento. Porque o grande problema, gente, o nosso grande inimigo é quando a Bíblia é ensinada errada. Esse é o nosso grande inimigo. Por isso Paulo está dizendo, procura manejar corretamente a palavra de Deus. Que você saiba cortar em linha reta. Porque se você não cortar em linha reta, o Evangelho, ele em vez de trazer transformação, esses caras que têm ensinado um outro evangelho, que é até parecido com o nosso, mas é um outro evangelho, têm desviado muitos da fé. Então, o discipulado de filho não é simplesmente abrir a Bíblia da criança e ler um textinho e dizer, discipulei meu filho. Não. É ensinar a Bíblia profundamente. Se você faz isso, você pode colocar seu filho onde for.
ele não será atingido, porque a palavra é sempre maior, sempre será maior. Por que isso? Porque a centralidade da palavra é o fundamento da fé cristã. A fé cristã não está baseada em ideias vagas, experiências religiosas ou tradições humanas. Está baseada em uma mensagem revelada por Deus nas Escrituras. O Paulo, ele resume no texto de 1 Coríntios 15, de 3 a 4, o seguinte: pois o que primeiro lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu, em outras palavras, sou mestre no Velho Testamento. Eu dominava o Velho Testamento. E eu era tão fiel ao Velho Testamento que esse tal de Jesus levantou-se dizendo o Messias, e eu achava isso um absurdo. Eu quis exterminar todo mundo que falava que Jesus era o Messias do Velho Testamento. Para mim era impossível, até eu ter um encontro pessoal com ele. E reconheci e entendi que as Escrituras, de Gênesis até Malaquias, apontavam para esse Jesus. E o meu evangelho, que agora eu escrevo para vocês, ele trata exatamente isso. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia por causa dos nossos pecados, e isso era dito desde Gênesis. Paulo não estava trazendo uma religião nova, ele estava apontando para aquele a quem o Velho Testamento todo anunciava que viria. Era isso que Paulo estava fazendo. Não era trazendo algo novo, não, gente. Desde Gênesis ele está sendo dito. E é esse aí, Jesus, o Messias. Ele morreu por nós, mas ele ressuscitou por nós. E ele fez tudo isso por causa dos nossos pecados. E essa é a base cristã. Toda a doutrina bíblica nasce desse evangelho. Por isso, quando a palavra perde a centralidade, o fundamento da fé também é alterado. O cristianismo deixa de estar centrado em Cristo e passa a estar centrado em opiniões, em experiências e tradições humanas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, tem um texto bíblico de 2 Coríntios 6,14, que diz que a gente não deve se pôr em julgo desigual com os incrédulos, porque não há comunhão entre luz e trevas, entre o diabo e Jesus, entre o cristão e o não cristão. Ele vai dizer, não se ponha. E não se pôr em julgo desigual significa que eu não vou me casar, eu não vou estabelecer sociedade, eu não vou gerar nenhum vínculo de igualdade. Sabe o que eu tenho visto? Muitos pais chegam para mim e dizem o seguinte: se eu tivesse obedecido essa ordem de Deus, meu marido ou minha esposa nunca teria se convertido. Eu digo o seguinte: você está dizendo que a sua experiência vale mais do que a palavra de Deus? Isso é complicado. Sabe por quê? Porque eu vou dizer a minha experiência. Eu tenho visto muita gente assumir a postura que você está falando, e sabe o que acontece? Os filhos replicam o modelo, só que os filhos não ficam no evangelho. Então não vale a experiência. E essa questão de julgo desigual foi a questão que você pega Neemias e Esdras brigando com o povo de Israel, arrancando a barba do povo de Israel, dizendo o seguinte: nunca mais deixem os seus filhos e filhas se casarem com homens e mulheres de outros povos,
porque foi isso que trouxe esses outros deuses para dentro da nossa nação. Nós nos desviamos do Deus verdadeiro e por isso fomos destroçados, primeiro pelos sírios e depois pelos babilônios. Então a questão é que quando eu vou trabalhar a centralidade da palavra com os meus filhos, o que é que a palavra diz, filhos, é isso que vocês têm que viver. E não vale a minha experiência, é o que a palavra diz. É o que a palavra diz. É o que a palavra diz. Porque a centralidade da palavra é o fundamento da nossa fé. Ou a palavra é, ou outra coisa será. Por isso a gente precisa estudar a palavra. E por isso, o que nós precisamos é ensinar o povo a ler a Bíblia e aprender a palavra, observar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Olha para o texto. Observar, interpretar e aplicar. Filho, o que é que a palavra está dizendo? Está dizendo, não se coloque em julgo desigual. Isso eu ensinei meus filhos desde cedo. Assim, vocês não têm a minha bênção para arrumar uma outra pessoa que não tem a mesma fé que vocês, que não busque o Deus na mesma intensidade que vocês, que não deseje ser cristão como vocês querem. E pela graça de Deus, as minhas noras são 2 mulheres de Deus incríveis. Incríveis. Estão entendendo, gente? A centralidade da palavra no discipulado. Segunda coisa é que a centralidade da palavra molda a vida do discípulo. Aquilo que uma pessoa acredita sempre influencia a forma como ela vive. Minha esposa é psicóloga, a abordagem dela é o TCC, e o TCC ela tem uma abordagem que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: as nossas crenças geram emoções e essas emoções geram reações físicas ou comportamento. As nossas crenças geram emoções que geram reações físicas ou comportamentos. Como é que a gente muda as coisas? Ou mudando a crença ou mudando o comportamento. Não tem como. Mas eu vou mudar o comportamento não porque eu acredito que tem que mudar, mas porque eu entendi que tem que mudar. Mesmo entendendo, mas não sendo essa compreensão de crença. Imagina, por exemplo, 2 pessoas caminhando por uma rua, a rua está escura, só estão aquelas 2 pessoas na rua. Eu ilustrar com um cachorro grande no fim da rua, mas imagina que está o Haaland no fim da rua. Uma acredita que o Haaland, que o cachorro, não vai atacar. A outra tem certeza absoluta que o Haaland, o cachorro, ele vai atacar. Cada uma vai reagir de forma diferente, não vai? Por quê? Por causa da crença. Estão entendendo? Ou não? Portanto, a centralidade da fé na palavra, ela vai moldar aquilo que nós somos, vai moldar as nossas emoções, vai moldar o nosso comportamento, vai moldar a maneira que nós pensamos. Acho que foi ontem que o Tito leu o texto de 1 Coríntios, dizendo que Paulo estava pronto para confrontar com a palavra aqueles que discordavam, porque ele tinha plena convicção de que a palavra
era capaz de quebrar os sofismas. O que são sofismas? São essas crenças que a gente constrói desde a nossa infância e são crenças absolutas que geram em nós emoções, que geram em nós reações físicas ou comportamento. A palavra quebra isso. E somente a palavra quebra isso. Não há outra forma de você quebrar esses sofismas, essas construções mentais, que não seja por intermédio da palavra. Agora, sabe o que eu acho bacana no discipulado? E eu ensino isso sempre para o pessoal. Eu digo o seguinte: a palavra nos ensina que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está presente. Verdade ou mentira? Isso é palavra. Nós somos mais do que 2. O Deus Pai está presente aqui, gente. Ele está aqui conosco. Então, num discipulado, você não discipula ninguém. Ah, vou discipular a mim mesmo. Não existe. Você está sempre discipulando mais algum. Então, são 2. Então, num encontro de discipulado, Deus está presente, porque bastam 2 ou 3 reunidos em seu nome. Ele ali estaria presente. Portanto, só por causa dessa promessa, um encontro para discipulado, ele é sobrenatural, porque o Deus está presente. A segunda coisa é que a Bíblia ela é viva e eficaz. Se tem algo que é capaz de quebrar qualquer construção mental e transformar uma pessoa, é a Bíblia, porque ela é viva. Então, porque a Bíblia é viva, só por isso, também é um ambiente sobrenatural. Então eu junto 2 ou 3 em nome do Senhor Jesus Cristo, criando um ambiente sobrenatural, junto com a Bíblia, que também cria um ambiente sobrenatural. Ou seja, o discipulado é o sobrenatural invadindo o natural. A gente tem que colocar isso na cabeça, gente. Cara, eu vou sentar com meu filho. Paulista fala muito cara, né? Eu não sei como é que o gaúcho fala, não sei. Bah, a gente tem que colocar isso na cabeça. Agora vocês entenderam, né? A gente tem que colocar isso na cabeça. Eu vou sentar com meu filho e nós 2 estamos sentando em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é sobrenatural. E eu vou ensinar a ele a Bíblia. Isso também é sobrenatural. Essa ferramenta é incrivelmente eficaz, porque é a palavra de Deus e o Espírito me ajudando a ser pai do meu filho. Não é pedagogia, psicologia, é o Espírito e a palavra. Porque o comportamento sempre segue a crença. Na vida espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Aquilo que pensamos sobre Deus, sobre pecado, sobre a graça e salvação, molda nossas decisões e nossa maneira de viver. Por isso Paulo escreve em 1 Timóteo 4,16: atente bem, meu filho amado Timóteo, para a sua própria vida e para a doutrina. Olha para você olhando para a doutrina. Se enxergue na doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Então, meu filho, olha para a sua vida e olha para a doutrina. Porque se você fizer isso, você vai salvar a você mesmo, mas também salvará aqueles que estão te ouvindo. Vocês estão entendendo o valor da centralidade da palavra? Eu não vou ensinar sobre a baleia de Jonas. Eu vou ensinar sobre a obediência, sobre o Deus que nos comissiona,
sobre o Deus de misericórdia que não destruiu uma cidade, sobre o Deus que trabalha no coração do homem e que mesmo desobedecendo a vontade de Deus se cumprirá sempre e o homem se aproximará de Deus. E mesmo nas maiores crises existenciais da vida, como quando uma árvore murcha, Deus trabalha no coração da gente. Isso é doutrina. E é isso que eu tenho que ensinar para os meus filhos. Paulo diz duas coisas inseparáveis, a vida e a doutrina. A palavra de Deus não é apenas informação religiosa, ela transforma o coração e orienta a vida. E eu tenho cansado de dizer isso aos pais. Educação de filhos não é controlar comportamento. Você não vai fazer isso. Ok. Você não vai fazer isso. Você não vai comer de boca aberta. Você não vai segurar o garfo e o talher assim. Você não vai gritar com o teu irmão. Você não vai desrespeitar o teu professor. Se você fizer isso, tem uma punição. Biblicamente falando, é a vara. Mas é complicado falar sobre isso hoje em dia. Pode ser que eu seja confrontado pelo conselho tutelar. Né? Mas ok, aplica uma punição. O meu filho mais velho, se eu tirasse o videogame dele, era pior do que se eu levasse ele no banheiro e desse umas varadas nele. Ele pedia, por favor, pai, usa a vara, mas não me tira o videogame. Eu entendi. Falei, ok. Então, a punição aqui, a disciplina, é o videogame. Se isso te dói tanto, ok. É mais fácil para mim. E é mais educativo para você. Isso aqui você está aprendendo. Mas vamos sentar e estudar a Bíblia. Vamos ver quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, qual é o valor do pecado. E não vou ficar martelando em cima daquilo que ele errou. O coração dele vai ser tratado aqui na Bíblia. E se eu ganhar a compreensão, o entendimento dele em relação a quem Jesus é, isso aqui vai ser corrigido consequentemente. Eu não preciso tratar isso aqui. Eu preciso tratar o coração dele. Tratar isso aqui é fácil, gente. Malaquias termina com o último parágrafo, dizendo que se não houver arrependimento, e o arrependimento significa o coração do pai convertido ao coração do filho, e o coração do filho convertido ao coração do pai. Teu filho tem o coração convertido ao seu. E você tem o seu coração convertido ao do seu filho? 1 Timóteo 1, 9 e 10, Paulo mostra que muitas práticas pecaminosas apareceram justamente quando as pessoas se opuseram à verdade revelada. A palavra molda a vida do discípulo. A palavra molda a vida do seu filho. A palavra molda a vida do seu marido. A palavra molda a vida da sua esposa. Ontem, com os homens, entre uma carne e outra, nós aprendemos que o que a Bíblia nos ensina é que ser homem é levar a esposa para mais perto de Jesus, pelo lavar santificador da palavra. É tornar a minha esposa mais cheia da palavra. E ilustrei dizendo que o pastor que me criou, o Ari Veloso, ele soube que ia morrer, mandou um e-mail, na época era um e-mail para mim, me convidando para fazer o velório dele.
E ele disse que estabeleceu todas as coisas. E quando ele morreu, eu fui um dos que fiz o velório. Os que fizeram estavam sentados aqui atrás. A pessoa que falava vinha no púlpito aqui. O Ari estava com o corpo estendido aqui. E a Carolina e a minha esposa Dani e a Carolina estavam sentados ali na frente. A Carolina, a esposa do Ari, veio falar e disse: o Ari me ensinou a amar Jesus. O Ari me ensinou a entender a Bíblia. O Ari me ensinou a ser discípulo de Jesus. Eu fui discípula do Ari. E eu fiquei pensando, se eu morresse, o que é que a Dani viria falar de mim? Preciso mudar essa história. Porque a minha obrigação não é ficar discutindo com a Dani por quem vai lavar ou não a louça. Quem vai ou não vai educar o filho. Quem vai ou não. A minha obrigação como marido é pegar minha esposa e trazê-la mais perto de Jesus Cristo, tornando-a irrepreensível e santa. Falei isso para eles ontem, viu, gente? Cobra. Agora cobrem. O que o André falou. Não briga comigo, ensina a Bíblia, vai fazer o que eu estou mandando. Não foi isso que eu falei, não. A centralidade da palavra também sustenta e orienta o discípulo. Sustenta e orienta. Ela molda, mas também sustenta e orienta o discipulado. Se a palavra é o fundamento da fé e molda a vida, então ela precisa ser constantemente ensinada no discipulado. Constantemente. Discipulado é ensinar a Bíblia, ensinar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Paulo orienta em 2 Timóteo 4,2, dizendo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Prega a palavra. Se for dada a oportunidade ou não, prega a palavra. Ensina. A verdade precisa ser anunciada com clareza e perseverança, ao mesmo tempo ela precisa ser preservada. No texto de Judas, capítulo 1, verso 3, só tem um capítulo mesmo, diz: batalhem pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. Essa linguagem mostra que preservar a verdade exige zelo e compromisso. A fé cristã não pode ser alterada ou adaptada ao gosto de cada geração. Isso é um absoluto que tem que ser passado de geração em geração. Ela precisa ser preservada, ensinada, transmitida. E é exatamente isso que acontece no discipulado. Paulo, em 2 Timóteo 1,13, diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu e viu em mim. Retenha com fé e em amor em Cristo Jesus aquilo que você viu e ouviu em mim. Aqui vemos a dinâmica do discipulado, né? Alguém ensina a palavra, alguém recebe essa verdade e depois a transmite a outros. O discipulado visa a maturidade daquele que está sendo discipulado. E a maturidade significa ele estar se tornando parecido com Jesus Cristo. E a maturidade, naturalmente, faz com que a pessoa reproduza. É interessante, né? A gente vê um casal namorando. Pablo, né? Estava ontem. E aí a cobrança do casamento foi pesada sobre ele, tadinho. Vai dar bom, porque a cobrança foi pesada. Pablo, depois que casar, a cobrança é para ter filho. Meus filhos casaram, eu já vivo cobrando. As minhas noras ficam malucas. O mais novo, então, que é daqui a 3 anos, fala: para, pai! A minha esposa ainda enche a paciência. Hoje eu quase comprei uma roupinha. Por quê? Porque a expectativa é:
de que todo ser humano maduro, quando casa, reproduza. Eu já falei para alguns que a fruta madura não é aquela que quando está verde se tornou amarela ou estava peguenta e se tornou doce. A fruta madura é quando a sua semente está pronta para reproduzir uma árvore que vai produzir frutos como ela. Está entendendo, gente? Por que é que nós que permanecemos na videira somos podados? João 15. Para que a gente dê mais frutos. Vocês já viram uma videira? Como ela é? Lá na nossa igreja a gente tem bastante árvores frutíferas na nossa igreja. E a gente tem uma videira, uma parreira. A parreira agora em agosto, ela está lá, tem as ramificações dela, algumas folhas e tudo mais, não tem um cacho de uva. Em agosto se corta quase tudo, fica só o caule principal. As ramificações são todas cortadas. Sabe o que acontece? Em um mês, no máximo 2, ela está carregada de cachos. Teve na obra da gente, a gente tinha um pé de jabuticaba que foi tirado dali e foi colocado num outro lugar. E eu pensei, vai demorar de frutificar. Mas rapidamente frutificou. Aí tem um engenheiro agrônomo que estava lá, eu falei, mas por que isso aconteceu? Quando você gera um estresse, a árvore produz mais. Interessante essas coisas sobre fruto, né? A expectativa é que a gente dê fruto, e fruto que permanece. E fruto que permanece é o que eu falei de manhã. O que é que a gente leva para a eternidade? Pessoas. Fruto que permaneçam são pessoas que eu posso levar para a eternidade por intermédio do discipulado. E Paulo diz assim, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Olha aqui a dinâmica, a corrente da transmissão. Paulo está falando de 4 gerações numa afirmação só. Ele está falando dele, as palavras que você ouviu em mim. Ele está falando de Timóteo, que você, Timóteo, viu. Você vai confiar a homens fiéis e capazes que confiarão a outros. Tem um texto de Juízes 2:5 que diz que, tendo a geração de Josué morrido, se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem a sua palavra, seus feitos. Se você não influenciar com a palavra os seus filhos, você está colocando em risco a geração dos seus netos. Isso pesa sobre você. Por isso que discipulado é coisa séria. E eu estou falando no âmbito da família, mas se estende no âmbito do trabalho, no âmbito do bairro, da academia, para aqueles que vão para esse mal, e assim por diante. Isso revela algo muito importante. O discipulado é o método de Deus para que a igreja não morra em uma geração. Eu estou com 57 anos, faço 58 em setembro. Não parece 57, eu sei que parece 57, num corpinho de 30 quilos a mais, né? Mas eu tenho entendido que agora é a minha reta final na liderança da minha igreja. Que eu estou há 24 anos lá e estou com 57 anos. Então eu tenho estabelecido para mim que eu vou até os 65.
Mas sabe o que eu vou fazer agora? Formar a equipe pastoral que vai liderar a igreja assim que eu sair. Essa equipe, quando eu sair, já vai estar rodando a igreja. Simplesmente para que a igreja não acabe em mim. E já tem nomes, já tem gente sendo envolvida, chamada, a gente já está preparando o orçamento para essas coisas. Porque essa é a nossa responsabilidade, né? Quantas igrejas a gente não vê que um pastor fica não sei quantos anos, sai e a igreja acaba? Estou terminando de escrever exatamente sobre isso. A responsabilidade pesa sobre o pastor de formar pastores para a próxima geração. E eu, pela graça de Deus, eu entendi isso e eu tenho gastado muito da minha vida na formação de jovens pastores. Porque o discipulado é o método de Deus para que a igreja não morra em uma geração. Ou seja, a mensagem do Evangelho, a sã doutrina, a palavra de Deus é o centro do discipulado. O discipulado é, portanto, a guarda do que Paulo chama do bom depósito da palavra. O cristão maduro não ensina a si mesmo, ele transmite aquilo que recebeu das Escrituras. John Stott afirma, comentando esse texto, que o discipulado é justamente a preservação fiel dessa mensagem, que precisa ser passada de geração em geração. O apóstolo Paulo compreendeu profundamente o poder da mensagem do Evangelho. A lei revela o pecado do coração do homem. Ela mostra o diagnóstico da nossa condição espiritual. A lei existe para mostrar que nós somos pecadores. Ela não traz a solução. Mas a cura veio pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo era doutor da lei, compreendeu o diagnóstico de pecador e foi curado pelo Evangelho que ele ajudou a escrever. E quando isso acontece, essa pessoa passa a viver de forma diferente, levando vida por onde quer que passe. Por isso, no discipulado, nós não transmitimos informações religiosas. Nós transmitimos a palavra de Deus que salva, transforma e gera vida. Isso é o que a gente foi chamado para fazer, porque fomos impactados pelo Evangelho. Fazer discípulos. Que essa igreja se levante como uma igreja discipuladora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Encerro aqui as minhas palavras, mas com um coração muito grato por tudo aquilo que vi e ouvi aqui com vocês. Um povo que está lutando para ser povo de Deus. Continuem nisso aí. Peguem-se firmes nisso. Antes de terminar, eu quero dizer que eu amo o pastor de vocês. Amo demais o Tito. É um cara com quem eu tenho visto a batalha e uma luta genuína por ser um pastor que preza, respeita o Evangelho. E ele quer ensinar e perseverar no Evangelho com vocês. Isso vale ouro. É o Haaland, viu, gente? É o Haaland. Titão, que Deus te abençoe muito. Amo você, amo a Ana, a Jojo muito mais do que vocês dois juntos. Mas vou aprender a orar e amar essa igreja. E que a graça e a paz estejam sobre vocês, em nome de Jesus.